Muito boa noite, irmãos. Graça e paz, de volta depois de uma semana aí sumido, né? Sustentado pelo Senhor. Estamos de volta, retornando às atividades aí faladas, né? Produzidas em termos de conteúdo aqui para a igreja. Então é uma alegria poder retornar aqui com os irmãos. Estou vendo aí os irmãos estão entrando, na verdade, né? Estão chegando de volta aqui a esse contato. Eu que me ausentei aí nas últimas transmissões, foram dias um pouco mais difíceis, eu não consegui produzir conteúdo, vamos assim dizer, né? Então, até consegui participar de uma ou outra live, consegui participar ali do Massal, porque eu basicamente tinha só que dirigir, né? Eu só condicionava, não precisava literalmente produzir, né? Sentar, escrever. E hoje estou de volta, então estou vendo aqui, ó, meu pai está aqui também, já vi o irmão Josué, a Neide, a Ana Célia, né? E hoje estou voltando aqui para poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, retornando à série Moisés. Quem diria, né, que atravessaríamos aí esse período todo acompanhando a trajetória de Moisés no deserto? Tem umas coisas que realmente, se nós tivéssemos programado, talvez não desse tão certo, né? Então estou feliz aqui, ó, tô vendo que as irmãs entraram, Josa ali, né? Todas as irmãs ali ouvindo, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Estamos todos aqui orando uns pelos outros. Como diz a palavra de Deus, né? Sujeitos, mas protegidos pelo Senhor, com o Senhor ao nosso lado. Então, estou retornando hoje aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos, né? E agradecer aí todo o carinho que eu recebi aí dos irmãos que se preocuparam, que mandaram aí suas mensagens, estiveram de alguma forma orando também, inclusive os que estiveram orando por nós, que estão orando por nós, né? Agradecendo do fundo do coração aí esse carinho. É muito importante se sentir assim querido no meio do povo de Deus, né? Então, graças a Deus, estamos aqui de volta depois aí de uma semana basicamente aí fora, né, das câmeras ou das pregações. Estou voltando hoje agradecendo a Deus e, né, continuando aqui orando pelos irmãos. Ontem, né, às quartas-feiras, nós agora estamos com esse momento de intercessão que é importantíssimo para a igreja. Precisamos continuar mesmo orando uns pelos outros. É importante que estejamos cientes do poder da oração e de que, como diz a palavra de Deus, né, o que nós temos e precisamos é estar diante do Senhor clamando. Então, temos mesmo que estar em oração aqui, colocando diante do Senhor os nossos pedidos, sabendo que Ele cuida de nós. Então, a turma continua chegando aqui. Boa noite, Elton. Acabei de ver aqui, que Deus continue abençoando a todos. Vocês que já entraram, compartilhem aí, né? Coloquem aí Vamos fazer com que mais pessoas possam acompanhar a palavra do Senhor. Então, cada vez que você compartilha, pessoas aí do seu convívio, né, não necessariamente crentes ou da Memorial, vão ter acesso, vão ver passando na sua linha, na sua timeline, como alguns chamam, e assim podem também ser alcançados pela palavra. Então, boa noite, estou vendo aqui, a turma continua entrando, e é bom poder ter esse contato novamente. Então, nós vamos fazer uma oração, né? Vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos. No decorrer aí da fala, os irmãos vão escrevendo, vão colocando, que no final nós vamos orar novamente, mas agora vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, nossos pedidos, e esse momento também para estudarmos, continuar estudando um pouquinho da palavra do Senhor aí na trajetória de Moisés. Então, vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua palavra, por podermos estar juntos como igreja, por sabermos que o Senhor está cuidando de nós. Te agradeço por cada irmão que já entrou, por aqueles irmãos que ainda estarão entrando e que vão ver
este vídeo depois, em momentos oportunos, em momentos que o Senhor permitir que eles assim o façam, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Coloco desde já pedidos que já estão sendo e que serão digitados. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia da tua igreja, que o Senhor continue protegendo os teus filhos, livrando de todo mal, dando ânimo, recuperando, abençoando, Pai, consolando também aqueles que precisam. Então, tens misericórdia de nós, continua falando aos nossos corações. Então, assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Nós vamos retomar aqui a trajetória de Moisés. A última vez, na semana retrasada, quando nós estudamos, Moisés estava diante de um momento grandioso, um momento único na história da humanidade. Moisés e o povo tinham acabado de ver o mar se abrir, literalmente, né? Moisés e o povo tinham acabado de ver e de enxergar a ação de Deus ali. Diante daquilo, o exército mais poderoso da face da terra havia sido destroçado pelo poder de Deus. A maior potência econômica e militar do mundo havia sido destruído. Irmã Josa, eu acho, deixa eu ver aqui, pode ser que o microfone estava mais baixo, veja se melhorou, mas dá uma olhadinha que às vezes é a configuração aí, diz que o som está baixo, eu estou no máximo aqui, então acredito que pode ser alguma configuração aí, tá bom? Vamos lá então, os irmãos me sinalizem aí se o som está chegando bem, às vezes é a configuração do próprio aparelho, estou fazendo como eu sempre coloco, tá bom? Então, voltando aqui, né? O povo estava diante da grande ação de Deus ali, daquela cena espetacular, e aí a gente pode pensar que beleza, que vitória, o mar se abriu, agora é só no abraço, tudo certo, acabou-se a agonia, a escravidão ficou para trás, tudo novo, como diria a musiquinha, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente, e um grande sentimento de alegria e de completude, está tudo bem. Será que é isso que acontece? Vamos seguir no texto, Êxodo capítulo 15, nós vamos ver ali no final do capítulo, a partir do versículo 21, nós vamos ver a seguinte narrativa. E Miriam entoava esta canção: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Em seguida Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias, sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar, se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Olha aqui que texto, primeira situação, depois do povo, a gente já começa a perceber algumas coisinhas. A gente já começa a perceber que essa estadia aqui vai ser um pouco diferente do que nós poderíamos imaginar. Se nós estamos vendo um Deus que devastou o Egito, um Deus que destruiu o Egito com as pragas, que enterrou o exército no meio do Mar Vermelho, que fez com que um amontoado de escravos vencessem aquele exército, com certeza Deus poderia levá-los até a entrada da Terra Prometida e destruir todas as nações que ali habitavam, certo? Poderia.
Foi isso que Deus fez? Não, não foi isso que Deus fez. E a gente começa a entender aqui algumas razões que nos fazem caminhar pelo deserto. Nós já vimos um pouco disso na vida do próprio Moisés. E o que Deus faz na vida de Moisés individualmente, Deus agora vai fazer no meio do povo coletivamente. A grande questão é que esse povo está saindo do Egito. Esse povo está sendo libertado do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Isso aqui é importante entender. Porque eles só conheciam aquela realidade. Eles só entendiam e só sabiam viver daquele jeito. Eles tinham os costumes egípcios, eles pensavam como egípcios, eles respiravam o ar, eles tinham a cultura egípcia dentro deles. Era muita coisa a ser tratada. Antes de entrar na famosa Terra Prometida, existia uma série de transformações internas. Muitas vezes, meus queridos, antes de sermos abençoados ou antes de entrarmos em tempos especiais na nossa vida, o Senhor precisa tratar o nosso coração para que a bênção de fato se confirme e não se torne maldição. Muitas vezes, algumas coisas que parecem ser bênção acabam se tornando maldição na vida das pessoas. E aí, quantos não são os casos de pessoas que acabam desfrutando ou recebendo coisas especiais e essas coisas acabam sendo maldição espiritualmente falando? Quantas pessoas não se perdem na sua caminhada quando são abençoadas, pelo menos na maneira de ver ou na maneira de pensar ou raciocinar, humanamente falando? Então a gente começa a perceber aqui que Deus está fazendo algo diferente. O texto mostra aqui, esse texto em especial, ele vai mostrando um pequeno ciclo. Eu já até tratei isso uma vez no púlpito. Ele trata um pequeno ciclo que vai se repetir por todo o período do deserto, e estamos falando aqui de um período de 40 anos que se inicia. Eu não vou entrar aqui nas questões místicas, não vou falar de 12, não vou falar de 40, não vou falar dessas questões assim mais de achismo, mas vou falar na questão do que realmente estamos vendo de compreensão bíblica. O que é que a gente enxerga aqui? Qual é o grande ciclo que se inicia e se termina nesse texto e que vai ficar acontecendo repetidamente? Nós temos um ciclo aqui que começa com uma situação de abundância, ou seja, o povo foi liberto. Como diria aquele cântico antigo, né? Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, e Cristo nos resgatou. Do Asaf Borba. Né? O povo está festejando, caiu fogo do céu, o mar se abriu, o mar fechou, o povo está em êxtase espiritual. Deus é o nosso refúgio, Deus está nos protegendo, Deus está nesse negócio. Então eles estão ali em abundância da presença de Deus, e isso gera expectativa. Imagina só como é que não está a cabeça daquela turma andando ali, sendo que acabaram de ver o exército destruir. É provável que alguns já estavam ali pensando, né, sonhando com a terra que mana leite e mel, no melhor da terra, nas coisas que vão acontecer. Eles estavam ali pensando com altas expectativas. Isso muitas vezes acontece conosco. Quando o Senhor faz determinadas coisas na nossa vida, ou quando estamos diante de alguns novos ciclos, nós nos enchemos de expectativas, é óbvio. E é claro que, normalmente falando, todo mundo se enche de boas expectativas. Mas nem sempre as boas expectativas se confirmam. Às vezes, as expectativas, elas acabam se tornando em decepção. E quando a decepção vem, isso é muito importante entender, quando a decepção vem, a decepção ela é acompanhada da reclamação. É isso que acontece com o povo. O texto está dizendo que o povo segue depois da libertação, depois do Mar Vermelho, e eles andam por 3 dias. Nesses 3 dias, as expectativas são geradas. E onde entra a decepção? Não havia água. Eles não encontram água.
Deus está guiando o povo, e mesmo Deus conduzindo o povo, não há água. E quando essa decepção se confirma, porque eles chegam em Mara, eles chegam em um lugar que tem água, mas a água é amarga, não dá para beber. Quando essa decepção se confirma, vem o murmúrio, a reclamação. E a gente vai ver que a Bíblia trata de maneira muito especial a relação do ser humano com a murmuração. Nós vamos ver vários indicativos sobre o perigo que a murmuração, que a reclamação traz. O povo de Israel passa muito por isso. O povo de Israel sofre demais com isso. É algo que está impregnado. Mas isso não é especialidade do povo de Israel. Isso é algo que acontece conosco. E quando eles têm toda essa questão da reclamação, da murmuração, e eles se achegam a Moisés, e Moisés chega a Deus, e aí Deus age com graça, e Deus responde. E aí se inicia um novo ciclo. E esses ciclos vão acontecendo até que o povo entenda, até que o povo esteja preparado, até que essa última parte do ciclo, que vem da decepção, que da decepção vá direto para a provisão. Porque qual é o problema? Decepção nós teremos a vida inteira. A Bíblia nunca nos diz que nós não teremos decepção. Qual é o grande problema desse ciclo? Qual é a grande peça desse ciclo que precisava ser quebrada dentro do povo? É exatamente o estágio da reclamação e da murmuração. É esse ponto que nós precisamos aprender a tirarmos da nossa vida. Porque quando a gente olha a narrativa bíblica, nós vamos ver que Deus nunca proibiu ou condenou os seus servos, os seus filhos, no estágio da decepção. Muitos se decepcionaram. Muitos se decepcionaram. Muitos tiveram grandes expectativas e as expectativas foram quebradas, porque as expectativas são geradas pelo nosso modo de ser, de pensar e de interpretar. Mas Deus está aqui, ó. Deus está olhando tudo de cima. E a gente está embaixo. As nossas expectativas são baseadas no que a gente está vivendo, no que a gente pensa que é melhor. Então as quebras de expectativas na Bíblia são constantes. O problema é quando essas quebras de expectativas se transformam nas reclamações, nos murmúrios. É exatamente isso que acontece com o povo. Então eles estão andando por 3 dias, não encontram água. Chegam em Mara, tem água, mas ela é amarga. Ah, que tragédia! Deus nos trouxe para sermos consumidos. Nós vamos morrer de sede aqui. Ah, se a gente fosse, se estivesse no Egito, de sede a gente não morria. É igual essas piadinhas que surgiram aí, o pessoal fazendo as montagens, né, dos testes, né? Aí aparece lá a pessoa com tudo quanto é doença ruim, mas o Covid tá liberado. Tem lá 10 doenças positivas, mas Covid não tem. Aí a pessoa tá, eu não tenho Covid. Era igual o povo de Israel, né? Nós éramos escravos, apanhávamos, construímos tudo, mas a gente tinha água. Isso é coisa do ser humano, né, gente? Isso é triste. Então, esse ciclo nos mostra algumas coisas. Esse ciclo nos mostra que quando estamos num período de abundância, quando o Senhor está derramando suas bênçãos, nós estamos olhando para o alto. Era isso que estava acontecendo com o povo. Eles estavam vendo a ação de Deus. Então, nesse ciclo, quando a abundância está acontecendo, nós estamos olhando para o alto. Isso nos gera expectativa. Quando temos expectativas, olhamos para frente. Nada errado. Nada errado. O problema é que quando essas expectativas não vão acontecendo, nós passamos a olhar para baixo. Nós ficamos decepcionados. Nós começamos a ver ali, é mais ou menos como Pedro, né? Mais ou menos como Pedro ali, que começa a andar as águas, está olhando para Jesus, o vento bate aqui, ele olha para baixo, ele vê as ondas, afunda.
Quando nós olhamos para baixo, aí nós temos o grande problema. Aí nós temos a peça que precisa ser quebrada desse ciclo, como se fosse uma corrente de bicicleta, é a engrenagem que precisa ser arrancada. Quando a gente olha para baixo, que estamos decepcionados, que estamos amedrontados, a gente olha para trás. Aí é um problema. Aí nós entramos na etapa da reclamação, da murmuração. E aí a gente começa a pensar e olhar e falar, era e tal, o Egito era melhor, e quanta gente não está hoje pensando que o Egito era melhor. E aí Deus age com graça, e aí Deus entra com a provisão. E quando Deus entra com a provisão, nós olhamos para o lado. As águas em Mara eram amargas. Deus manda que Moisés pegue uma madeira e jogue na água. E quando Moisés joga essa madeira na água, a água passa a ser bebível, consumida. A água agora tem condições. Foi buscado ali, a provisão de Deus veio exatamente do lado. E isso é muito intenso, porque são logo 3 dias. E Deus vai fazer esse teste de maneira mais profunda, cada vez mais profunda no coração do povo. Os próximos 3 capítulos, na verdade, capítulo 15, 16 e 17, Deus está mostrando ali, dando um grande cartão de visitas para o povo, dizendo, o deserto vai ser aqui, vocês precisam se preparar, porque na verdade vocês estão fora do esquadro. Vocês precisam, e Deus faz 3 grandes testes com esse povo. Eu vou ler alguns textos aqui, os irmãos vão acompanhando, e vamos ver qual é o primeiro grande teste depois de Mara que o povo passa. Capítulo 16, versículos 1 e 2 diz o seguinte: a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim. Entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do 2º mês, após a saída do Egito, também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Aqui nós já passamos aquele período. Aqui nós já temos o período aqui, quando a gente faz a contagem, que ele coloca aqui, né? Eles ficam parados uns dias, e aqui diz, chegou do deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do 2º mês. Então nós já estamos aqui, queridos, 40 dias. 40 dias acontece muita coisa, hein? Olha só, basta a gente fazer uma retrospectiva aí de como tem sido esses nossos últimos dias. O povo está 40 dias andando, a situação está difícil. O texto diz aqui, após a saída do Egito, também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. As expectativas eram surreais, as expectativas foram geradas, aquele povo achava que ia sair do Egito, entrar na terra, estava tudo certo, e Deus diz, não. O primeiro teste aqui é o tempo. Como Deus usa isso nas nossas vidas. Como Deus usa o tempo para nos revelar coisas que precisamos. Quantas coisas só surgem, quantas coisas só são reveladas após esse teste do tempo. Quanta coisa você só descobre depois que passa um determinado tempo. Então, o problema aqui é porque o povo está muito atrelado com o que ele viveu, é a relação com o passado, isso gera as reclamações. Aquele povo ainda tinha aquela coisa, eles conseguiam olhar para o passado e achar que era melhor. Essa é uma característica nossa. Inclusive, gente, isso faz parte, eu não sei explicar psicologicamente falando, cientificamente falando, mas nós temos uma tendência humana a olhar para o passado e ter a sensação de que as coisas eram melhores, inclusive romanceando algumas lembranças. E isso é muito louco, porque quando a gente está
quando a gente estava na situação que a gente fala, nossa, aquele tempo é que era bom. Naquele tempo, nós olhávamos para mais trás, para mais distante ainda, e pensávamos que era o tempo mais de trás. Nós estávamos sempre olhando, estamos sempre olhando com a sensação, não, realmente, ó, assim é que era. O povo continuava impregnado disso. É curioso isso. É claro que nós precisamos ter uma relação com o nosso passado. Nós precisamos entender o que aconteceu para conseguir entender a nossa situação. A gente precisa olhar para trás, saber o que houve, para termos as raízes, para podermos projetar o futuro, para entendermos o presente. Isso é fantástico. Agora, quando ficamos presos, tanto as coisas boas como as coisas ruins, está cheio de gente preso a acontecimentos terríveis do passado. Situações tristes que não saem do passado, que deveriam ficar no passado. E a pessoa continua trazendo e vira refém. Nós não podemos ser refém do nosso passado, nem das coisas boas, nem das coisas ruins. As coisas boas do passado servem justamente para alegrar os nossos corações. A Bíblia fala, quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Eu preciso trazer as coisas boas para me manter motivado, para me manter fiel, para me manter firme. As coisas ruins, né? Como o mesmo Paulo diz, né? Olhando para as coisas que vêm pela frente, abandonando as coisas de trás, olhando para frente. As experiências ruins do passado, elas servem única e exclusivamente de lição, não para trazer. Esse é o grande problema do trauma, né? As pessoas estão presas em traumas e não conseguem seguir em frente. Então Deus vai tratar isso no deserto. E a gente precisa lembrar o seguinte, não é à toa que a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando a gente vive apenas as experiências com Deus do passado, a gente tem um problema espiritual gigante. Se nós não conseguimos produzir, ou se nós não conseguimos sentir e ter experiências com Deus hoje, temos um problema terrível. Se quando eu falo de experiência com Deus, eu preciso ficar assim, é verdade, Deus falou comigo num sonho há 15 anos. Ixi, grave, hein? Porque se Deus não falou mais nada com você nos últimos 15 anos, você tem um problemão. Deus não é um Deus só de uma época da nossa vida, queridos. Deus não é um Deus só de uma parcela da nossa vida. Deus é o Deus da nossa vida. Ele nos preservou no passado, porque todos nós estamos aqui agora. Ele é um Deus que age no nosso presente. E Ele é um Deus que está abrindo o nosso futuro. O povo precisava entender, esse era o teste do tempo. O povo não passa. O povo não passou no teste do tempo. Reclamaram com 3 dias. Reclamaram com 40 dias. E aí Deus faz um outro teste mais sério ainda. No capítulo 16, na continuação, nós vamos ver aqui outra coisa que Deus está trabalhando com eles. Olha aqui, ó. Na continuação, versículos 3 e 4. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Olha a cabeça. Lamentavam-se. Lá nós sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés, vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Deus está o tempo todo falando para o povo, né? Quem não gosta de spoiler, é um negócio sério. Deus está o tempo todo dizendo para o povo, epa, ó, isso aqui é um teste, hein? Estou testando vocês. E Deus está o tempo todo dizendo, se vocês obedecerem isso aqui, não vai ter problema. É igual a nossa relação com os filhos, né? Muita gente que está acompanhando aí, assistindo em outros horários, está passando por essa experiência de ter que ser o professor do filho, da filha. E é impressionante porque a gente chega e fala para as crianças, meu filho, minha filha, faz o dever, faz aqui, se você fizer rápido o dever, você vai ficar livre.
Se você fizer aqui, ó, é muito mais fácil sentar e fazer do que ficar enrolando, porque você tem mais tempo depois. Aí a criança vai, enrola, levanta, sai e tal. E aí passa a manhã inteira fazendo algo que podia ser por 15 minutos, 20 minutos. Da mesma maneira, o povo, Deus está lhe dizendo: olha, se vocês me obedecerem, vocês vão se dar bem, hein? Se vocês fizerem o que eu estou mandando, vai dar certo. Se vocês obedecerem, se vocês andarem, se vocês fizerem. E o povo não consegue. É impressionante. É igual o pessoal que às vezes chega na igreja com a vida destruída. Pessoas que nunca acertaram um relacionamento sequer na vida, só se meteram em roubada. Tem imã pra gente ruim. Tem gente, meus irmãos, eu não sei explicar o porquê, mas tem gente que tem imã, só corre atrás de gente ruim. Aí vem pra igreja. Aí Deus restaura. Aí a pessoa começa: ai, pastor, tá sozinha, é tão ruim. Tá sozinha, é tão ruim. Minha irmã, lembra como você estava antes. Ai, mas estar sozinha é tão ruim. Bom era antes, que era traída, que apanhava, que tinha problema, que tinha que sustentar, que tinha isso, que tinha aquilo, ou os homens também aí com as mulheres que envolviam as piores situações. E aí a pessoa, tem gente que sente tanta carência nesse aspecto que prefere voltar para a situação assim. As panelas do Egito. As panelas do Egito. Terrível. Então o povo está aqui lembrando, mestre, Deus agora está mostrando para o povo: ah, então vocês estão com fome? Então a partir de agora, vamos lembrar, gente, que Deus mandou o povo se preparar e eles levaram suprimentos. É claro que não ia acabar, né? Que não ia durar para sempre. Mas aí Deus chega e diz: eu agora vou fazer chover comida do céu. Estamos falando do maná. O maná agora surge. Mais uma vez, Deus dá uma resposta graciosa para o povo. Mais uma vez, Deus dá uma resposta fantástica para o povo. E aí nós vamos entrar num último teste. Já tinha mexido ali com o tempo, já tinha mexido com a fome. Agora, na continuação dos capítulos, no capítulo 17, nós vamos ver o seguinte. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez, o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? É interessante que quando a gente olha aqui esses textos, nós vamos perceber que não é só uma questão de murmuração. O povo começou a reclamar com 3 dias. Isso vai subindo, o povo não se cura. À medida que Deus vai agindo, o coração do povo não se cura. Eu preciso destacar isso aqui. Porque nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos igual ao povo, que Deus vem agindo de tempos em tempos, mostrando o seu amor, mostrando sua misericórdia, dando livramento, dando escape, e aquele coração não se contrai, aquele coração não se quebra, o coração continuava do mesmo jeito. Continuou de tal maneira que agora Moisés, nesse texto, o termo que Moisés usa para contenda é um termo de briga quase que física. Moisés chega para Deus e diz: Senhor, esse povo vai me matar. Esse povo vai me apedrejar, eles vão me bater. O povo fica tão irritado com Moisés que o povo quer bater em Moisés. Gente, são 40, aqui já tem um pouquinho mais de tempo, que sejam aí 2 meses. Gente, aquele povo viu as pragas do Egito. Aquele povo viu o mar abrir. Ali eram acontecimentos que já deveriam valer a vida inteira. Não é coisa que a gente vê todo dia. E o povo, em vez de melhorar e confiar, gente, se Deus acabou com o Egito, se Deus libertou aqui o mar, se Deus abriu o mar, se nós estamos comendo, todo dia esse povo via o pão descer do céu. Todo dia esse povo via o pão descer.
Eles chegam para Moisés e querem bater em Moisés. A coisa é tão séria que Moisés chama o lugar de Meribá, contenda, como se fosse um memorial ali. Era como se Moisés olhasse e falasse assim, ó, toda vez que alguém passar por aqui, vai lembrar que aqui o povo duvidou de Deus, que aqui o povo quis brigar com Deus. Olha só. Então aqui Deus está mais uma vez testando o seu povo e eles não passam em nenhum teste. Irmãos, ninguém pode chegar e dizer quanto tempo passaremos no deserto. Mas o que a gente pode dizer é que enquanto não formos aprovados no teste, não saímos do deserto. Cada um tem o seu deserto. Cada um tem o seu deserto. Cada um tem o seu período de prova. E são fases onde Deus está literalmente moldando o nosso coração. É por isso que nós aprendemos algumas lições com isso. É preciso uma atitude de humildade para aprender com os testes. O povo simplesmente não aprendia. Quantas provas, meu querido, você precisa ter para entender que é Deus quem está cuidando de você? Enquanto você não passar dessa etapa, você vai continuar envolvido em situações assim. Enquanto eu não entendo isso, eu não avanço. É simples. Existem pessoas que parecem estar presas, né? Ah, fulano não avança mesmo. Enquanto não entender isso, enquanto o seu coração não for quebrantado. Outra coisa, é preciso um forte ataque para quebrar um hábito diário. O Massal, no sábado, falando sobre um grande problema que nós temos na nossa cultura, na família, que é o problema da pornografia, ele falou que isso é tão devastador que ele mexe fisicamente falando na nossa mente, no nosso cérebro. Conexões, caminhos são criados que nos aprisionam nos vícios. Aquele povo estava tão viciado, aquele povo estava tão preso num jeito de ser, que Deus precisou bater até quebrar aquilo. Deus faz isso com a gente. O Senhor continua tratando. Enquanto o nosso coração estiver arraigado, enquanto não houver uma mudança, Deus continua martelando, batendo. Enquanto a gente não dá sinal de que entendeu, de que pode avançar, Deus não leva a gente. Eu lembro quando teve uma grande polêmica na rede de ensino em São Paulo, que foi quando aprovaram um sistema de progressão automática, ou seja, algumas séries, não vou lembrar quais, mas assim, algumas séries o aluno não repetia, ele passava. E aí existia um grande debate, eu não sei se está assim hoje, eu não sei como é que está isso foi em São Paulo, confesso que eu não sei. Mas eu lembro que as gerações anteriores, que vieram depois de mim, pegaram, então eu acho que era tipo assim, terceira, sétima série, ou terceira, sexta série. Algumas séries não repetiu, o aluno passava direto, né? E tinha isso, era um método. E a lógica era daquela da escola, né? Se você não tirar nota suficiente, você não passa, você repete de ano, né? E eu lembro, pelo menos na minha geração, era um pavor, era uma vergonha repetir de ano. O aluno repetente era um negócio assim de vergonha muitas vezes. Depois as coisas foram passando e passei até a ver aluno lá brincando e fazendo piada, né? Gostei tanto da sétima série que eu fiz 4 vezes. O pessoal passou a brincar. Hoje eu nem sei como é que está essa conexão, né? Essa relação da repetência com as novas gerações. Mas nesse caso não tem progressão automática. Enquanto o Senhor não vê que o nosso coração está pronto, a gente não vai para o próximo estágio. Na verdade é mais fácil o Senhor nos reprovar, nos levar para trás. Não, meu filho, a coisa está pior aqui, você precisa voltar um pouco para aprender mais. É assim que Deus age, porque eu preciso repetir o que eu tenho falado aqui nessa série. Queridos, Deus não está nos preparando para desfrutarmos do melhor dessa terra, como muita gente prega.
O Senhor não está aqui preparando para que tenhamos do bom e do melhor aqui, porque somos filhos do Rei. O Senhor está forjando em nós caráter de um cidadão do reino. O Senhor está trabalhando no meu e no seu coração para que possamos desfrutar a eternidade. E se para que isso aconteça tenhamos que passar mais tempo no deserto, a gente passa. O importante é entendermos o que Deus está fazendo na nossa vida. Esses ciclos, eles são muito preciosos, porque até quando a gente pega a questão do maná, eu marquei aqui, é preciso um apetite celestial para apreciar uma refeição celestial. O Senhor está nos preparando para entender o que Ele está fazendo. Deus está fazendo algo no mundo. Deus está trabalhando mesmo nessa época e tem muita gente que não está entendendo. Tem muita gente que não se ligou. Eu repito aquilo que falei para um irmão esses dias, há umas semanas atrás. A pessoa me indagou e falou assim, pastor, precisa voltar logo a questão dos cultos, porque já tem gente desviando. Olha, a pessoa que desviar nesse período, ela está fazendo um péssimo negócio. Porque assim, eu não sei se os irmãos estão entendendo a dimensão do que está acontecendo. Meus irmãos, não é época de esfriar e porque eu não estou na igreja, ficar revoltado com Deus. É época de se apegar ao Senhor, de se derramar diante do Senhor. Senhor, misericórdia. Senhor, eu estou aqui. É época de estar perto. Porque nesse ciclo que o povo vai repetir por 40 anos, o grande problema é justamente a murmuração, é justamente a reclamação, é justamente o apego ao passado. Não é fácil, é difícil. Eu vejo esse ciclo de uma maneira muito profunda acontecendo agora. E os irmãos sabem, na semana passada eu não estava em condição de trazer a palavra, porque o meu coração estava arrebentado, como ainda está. Mas claro que o Senhor vem nos dando consolo. E é engraçado porque quando eu estava escrevendo sobre essa questão desse ciclo, eu me vi no ciclo. Porque de repente nós estamos diante de uma grande ação do Senhor. E quando o Senhor dá uma grande ação, o nosso coração se enche de expectativa. E quando essa expectativa não é alcançada, nós ficamos decepcionados. E aí é o grande ponto. Então, acompanhei com os irmãos acompanharam um pouco através dos pedidos, do que estava passando na minha própria família, e acredito que alguns irmãos que estão assistindo agora vão identificar isso. Então, um primo muito querido que atravessou uma batalha de anos contra o câncer. E Deus deu vitórias espetaculares para ele. Pouquíssimas pessoas com o problema que ele tem vivem tanto após o problema diagnosticado. E Deus deu isso. E chegou num tempo agora que nós realmente, de repente, a doença veio nessa época, em coisa de um dia, em um dia e meio, ele estava na casa dele, um dia e meio depois ele estava entubado na UTI, com as piores notícias possíveis. E aí, nós oramos. E Deus deu uma graça naquela UTI, como nós falamos aqui. Deus permitiu a ele que ele saísse, que ele não se submetesse a um procedimento terrível que ele ia ter que passar, que eles iam fazer. Uma grande expectativa foi gerada através disso. Uma grande expectativa. Alguns parentes meus estão acompanhando aqui, sabem do que eu estou falando. Nós queríamos e havia expectativa de ter mais tempo com ele. Mas não foi assim que aconteceu. O Senhor o levou. E é engraçado que minha última mensagem no domingo tinha sido sobre dor. Irmãos,
que dor que eu tenho sentido e que eu senti esses dias. Eu já perdi muita gente querida na vida, é óbvio. Mas tão de dentro do coração assim foi a primeira vez. Porque era, como eu falei para muitos, um irmão. E nessa hora que a decepção vem, porque nós não estamos livres da decepção, nessa hora que a gente tem a confirmação e a gente recebe o não de Deus, que o coração chora, a gente tem uma opção. A opção que Jó teve, que é a opção de fazer igual o povo, de murmurar, de reclamar, de se revoltar. Ou é a opção de dizer com o coração arrebentado: o Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso faz toda a diferença. Porque a gente pode fazer uma escolha de não ver nada do que Deus fez, de não perceber que cada minuto é uma bênção e focar exatamente como um menino mimado no não que Ele nos deu. Está cheio de gente fazendo isso agora. Está cheio de gente olhando e dizendo: tanta gente boa no mundo, tanta gente má no mundo, por que é que Deus leva os bons? Quantas vezes nós já não ouvimos isso? E nos esquecemos de todo o período que Deus nos deu com essas pessoas amadas. Quando Jó tem aquela percepção, Jó talvez tenha entendido que o ciclo poderia ser quebrado ali ou não. Deus deu, Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não diminui a dor que está no nosso coração. Os irmãos que estão assistindo, que estão enlutados, sabem do que eu estou falando. Não existe mágica. O consolo não é uma mágica que arranca a dor. O consolo é algo que nos faz andar com a dor. O consolo é algo que nos lembra que um dia estaremos juntos. O consolo é algo que nos faz acreditar que mesmo nesse tempo difícil, o Senhor está conosco. Era isso que o povo não havia entendido. Eu não sei em que estágio, meu querido irmão, minha querida irmã, você se encontra nesse grande deserto mundial que estamos passando. Deus colocou o mundo no deserto. Quando eu digo que Deus colocou o mundo no deserto, eu não estou dizendo que Deus está mandando a praga para acabar com o mundo, mas Deus fez o mundo parar. E como cada um está encarando isso, é pessoal e é uma prova da sua relação com Deus. Eu não sei se você está no momento da expectativa. Eu não sei se você está no momento de decepção. Eu não sei se você está no momento de reclamação e de murmúrio. Mas eu sei que a provisão do Senhor vem. E o grande segredo, e o grande mistério, é conseguir sair da frustração para a provisão. A irmã Rita está dando testemunho. Pastor, já passei essa dor, é muito grande, mas Deus conforta. É verdade. No dia que eu recebi a notícia, uma irmã que estava doente, que está doente inclusive, mas que estava correndo um risco muito grande, me ligou. Pastor,
Estou ligando só para dizer que eu estou melhor. Ela não sabia de nada. Mas aquela notícia bateu tão bem no coração. Porque mostra que mesmo quando Deus nos diz não, Ele continua trabalhando. Às vezes Deus nos diz não, e graças a Ele por isso. Porque Ele está preparando a gente. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa continuar confortando e que você entenda que nós não vamos perecer nessa crise. O mundo não vai acabar desse jeito. Às vezes a gente fica com ansiedade lá em cima. Tem tantos irmãos e irmãs que estão assim com ansiedade a mil, porque somos humanos. A ansiedade, a decepção, elas fazem parte. A diferença é como nós colocamos isso. Lembre-se que depois da decepção, o Senhor tem ali um momento onde Ele age. Continue acreditando que Deus está cuidando de nós. Quero te convidar a orar agora. Nós vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor as nossas angústias, a nossa dor. E confiar que aquele Deus que sustentou aquele povo ingrato, mas que sustentou, é o mesmo Deus que nos sustenta. Feche seus olhos. Pai, nós continuamos vivendo dias difíceis. Nós continuamos num período de incertezas. Mas nós continuamos acreditando que o Senhor é o Deus que nos conduz. Pai, eu coloco agora cada irmão e cada irmã. Coloco agora cada um que está nesse instante. Alguns em níveis diferentes de sofrimento. Alguns tranquilos. Alguns até passando por bons momentos, com expectativas positivas. Mas talvez outros já na fase da dor, na fase do questionamento. Infelizmente, talvez alguns irmãos até passando pela fase da reclamação, presos ao passado, da murmuração. Nós clamamos agora, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, que o Senhor traga libertação àqueles que estão presos exatamente no ponto errado. Clamamos a Tua misericórdia, a Tua sensibilidade para entendermos a ação que o Senhor está fazendo. O Senhor nos conduziu até aqui. Então, Pai, eu clamo que o Senhor traga agora consolo aos corações, ânimo aos irmãos e irmãs que estão abatidos. Que o Senhor traga renovo nas forças daqueles que estão se sentindo debilitados, fracos. Pai, tantas pessoas queridas me vêm à mente agora, que eu sei que estão atravessando um deserto, que eu sei que estão atravessando por problemas. E eu clamo agora, Pai, que o Senhor visite esses corações. Pai, eu coloco os irmãos que estão enlutados, irmãos que estão sentidos com perdas de tantas pessoas queridas. Coloco a minha própria família, Pai. Coloco a família do Gessé, esposos, filhos, aqueles muito mais próximos, o tio João, pessoas que estão realmente sentindo a saudade, o vazio. Que a paz que excede todo entendimento abunde nos nossos corações. Continua fortalecendo e preparando a Tua igreja. Continua nos ajudando a ficar de pé. Continua nos ajudando a espalharmos as boas novas, Pai, de salvação. Continua mantendo e sustentando a Tua igreja. Assim eu oro e coloco todo e qualquer pedido já feito e aqueles que serão digitados pelo poder do sangue de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, irmãos. Que o Senhor, como diz a palavra, que o Senhor te dê paz. Que você se sinta renovado
pela presença do Senhor na sua vida. Lembrando que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe e saiba que passar por desertos não é uma novidade, mas ser sustentado pelo Senhor é o diferencial. Que Deus continue te abençoando e te sustentando. Amém? Até próximo momento online aqui. Nós estaremos domingo, em nome de Jesus, às 18h30. Estarei pregando, talvez me emocionando um pouco, faz parte. Mas estamos juntos, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem te sustenta também. Amém? Que Deus abençoe, muito bom ver tantas pessoas queridas aqui, não só da Memorial, mas de vários lugares, né? Meus pais, estou vendo a Alda aqui também, pessoas de São Paulo, de Brasília. Que Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo, tá bom? Grande abraço em todos, estamos juntos em nome de Jesus. Amém.